microcefalia não é doença. Microcefalia é um sinal que ele se exterioriza, já foi falado aqui por alguém que existem inúmeras causas, mas ele se exterioriza ou porque o cérebro não cresce, ou então porque o cérebro cresceu até um certo ponto e, de uma hora para outra, ele foi afetado por alguma coisa e ele parou de crescer e, como ocorre no vírus da Zika, na infecção pelo vírus da Zika, existe uma palavra assim que descreve bem, ele desaba. Então, aquilo que estava um pouquinho já desenvolvido, de uma hora para outra, ele arria todinho. Aí está o primeiro caso, que nessa ocasião, quando ele nasceu, talvez aqui não dê para ver, mas ele tem umas pregas aqui, tem outros mais. Quando ele nasceu, ninguém pensava nem nesta possibilidade de Zika, né? E foi gemelar. Um era comprometido e o outro não. Quem atendeu essas crianças foi minha filha. Minha filha também é neurologista infantil, em Recife. E ela fez toda a investigação de infecção congênita. Ele foi prematuro e, por isso, ele nasceu antes de setembro. Ele nasceu início de agosto, quando ninguém pensava ainda nessa situação. Então, fez toda a investigação e não encontrou, foi tudo negativo, e ela já estava disposta a investigar alguma coisa metabólica, alguma coisa hereditária, quando, então, começou a aparecer os outros casos. Última semana de setembro, eu cheguei na enfermaria e encontrei, eu tinha diagnosticado 2 casos e achei que, como medicina, a gente sempre brinca, tudo vem de par. Então, eu virei para os residentes e disse assim, está vendo? Isso é exatamente o que está acontecendo, veio de par. Mas, 5 dias depois, quando eu cheguei no alojamento conjunto, tinham 7. Então, não tinha nada que desse isso. A gente examinou, pediu todos os exames, e foi quando eu conversei com minha filha, e ela tinha visto 5 no outro hospital que ela trabalha. Então, isso não haveria a menor possibilidade. Existe um pesquisador em Recife, que ele é ligado à Fiocruz e trabalha no Ageu Magalhães. No início de 2015, quando foi dito em Pernambuco que teria havido um aumento dos casos de dengue, ele, pelo aspecto clínico dos pacientes que eram ditos de dengue, ele desconfiou que não seria dengue e começou a investigar um vírus parecido, que poderia dar alguma coisa parecida clinicamente, que seria Zika. Só que, como esses exames dão frequentemente reação cruzada positiva, a Secretaria de Saúde não ficou em condições, porque ela não tinha nada em que se respaldar cientificamente, para afirmar que era não o vírus da dengue, mas um vírus da Zika. Então, ficou um número aumentado de dengue. Mas, para ele sempre achou que era Zika mesmo, porque o quadro clínico é totalmente diferente. Enquanto que a Zika na mulher grávida faz isso, em alguns casos, determina outros problemas de autoimunidade, que faz um Guillain-Barré, mas a doença em si é uma doença besta, simples. É um rache que passa 2 dias, 3, um prurido, uma coceira, às vezes uma conjuntivite, uma febre que demora 1 dia e acabou-se. Certo? Então, eram esses casos que tinham aumentado no início de 2015, que ele achava. Então, nós conversando, eu e minha filha, nós conversando com ele. Então, se você contasse o tempo que houve esse aumento se alguém tivesse grávida nesse período, iria ter exatamente em setembro. Então, daí o pensamento da gente de relacionar essa grande infecção, esse aumento de Zika, exatamente com o quadro neurológico das crianças. O importante, a partir daí, seria provar. Nós temos sempre a ideia de dizer que o governo não faz nada, que demora demais, mas, com todas as dificuldades que a gente tem, nós não podemos dizer isso em relação ao secretário de Saúde de Pernambuco. Logo os primeiros dias de outubro, Vanessa tinha uma reunião com ele por causa da ACD, entrou em contato com ele, ele já chamou a secretária de Epidemiologia,
e já montou uma reunião, e a primeira reunião foi exatamente 14 de outubro, onde se discutiu tudo, e aí, nesta reunião já continuou coisas mais... E no dia 26 já estava a OPAS, o Ministério da Saúde, já estava todo mundo lá em Recife, e já estava em esboço o protocolo, mas o protocolo de atendimento à criança. O que houve em Pernambuco é que ninguém de medicina fetal, nenhum ginecologista, nenhum obstetra chamou a atenção para o aparecimento mais frequente desses casos, nem biologia fetal. Então, como a chamada de atenção foi da criança, então, o primeiro protocolo que foi feito foi o protocolo da criança, mas a gente já pensando em fazer o protocolo da gestante. Inicialmente, a gente botou como 33 centímetros, depois passou para 32, e são algumas coisas que vão se modificando. E aí tem o primeiro protocolo, estabelece todos os critérios, e foi quando a gente pensou na possibilidade da mulher, da gestante, e tudo isso é o protocolo. Todos esses são os exames que são feitos nessa criança. São feitos exames na criança e na mãe. E aí se estabeleceu o segundo protocolo, onde o segundo protocolo já fala sobre a gestante. Então, a gestante, hoje, ela é notificada logo que ela tem qualquer racha, independente de etiologia. A confirmação da ligação com o Zika vírus foi dado agora há 10 dias, foi publicado pelo CDC, baseado nos critérios de Shepard. Essa foi a última protocolo que foi publicado pelo Ministério da Saúde. E aí tá, o que eu falei até agora é exatamente essa pontinha do iceberg. E vocês sabem que o que a gente vê do iceberg é simplesmente 1/3 do iceberg. Então, muita coisa está a ser descoberta. Tem uma criança aí com 33. Se ele nascesse hoje, ele não seria notificado. Mas vocês viram que, apesar dele ter 33, isso branco que está aqui dentro é calcificação. Isso preto que está aqui é um ventrículo aumentado. E ele só está aumentado porque o cérebro diminuiu. E a notificação, hoje, pelo Ministério da Saúde, é 31,9. Já viu que muita gente não vai ser notificado, porque não tem nenhum pediatra que bote 31,9. Ele bota logo 32. Certo? Na menina é mais fácil, porque como é 31,5, aí é possível ser colocado. Mas 31,9 eu acho pouco provável. Talvez isso seja a causa da maior incidência no sexo feminino. Gêmeos. Por que um tem e o outro não? Porque a gente ficou em dúvida. Será que é uma exteriorização maior da doença nela e nele não? Mas nele foi negativo. Esse menino aqui, olha o couro cabeludo dele como fica. Isso é o couro, isso é uma ressonância, então não está vendo o osso. Então, olha o couro cabeludo dele como fica. Esse menino tinha uma microcefalia extrema e, de uma hora para outra, a mãe ligou dizendo assim, tinha 3 meses, a cabeça do meu filho está fofa e está crescendo. E o que é que a gente viu? Uma hidrocefalia. Então, a gente já tem 3 casos de hidrocefalia. Água sob pressão, porque a água eles tinham, porque eles têm os ventrículos dilatados e tem água dentro do ventrículo. Né? Mas acontece alguma coisa e tem uma justificativa. E esta água vai não sendo ou reabsorvida ou não vai circulando e ela vai ficando sob pressão. Então, se vocês olharem aqui, ela só tem isso de cérebro visível. É porque aqui não dá para ver, mas ela tem muito cérebro aqui. Enquanto cá só tem esse pedacinho aqui. Foi feita uma derivação, todos 3 estão vivos, certo?
Mas o que é que a gente nota? É que quando a gente faz o exame nessas crianças, elas continuam como se tivesse com a doença em atividade. Certo? O exame que se faz é no líquor. Não adianta muito no sangue. A gente está testando agora fazer no sangue. O déficit visual é muito grande. Não depende tanto da lesão do olho. Muitas crianças não têm lesão no olho nenhuma e, no entanto, só olham assim. Mas se você deslocar o rosto, ela continua olhando em frente. Ela demora a saber que você saiu. É preciso que você fale de novo para ela, então, voltar os olhos para isso. Certo? A deficiência motora, para o neurologista, é extremamente importante. Para a família, eu já dei um toque. Com quatro dias, aquela criança estava sentada. Com 1 mês, muitas crianças engatinham. Mas não é um engatinhar normal. Existe um reflexo que se chama o reflexo tônico cervical assimétrico. É aquele reflexo da esgrima. A gente chama... Porque desse jeito. Quando eles mudam, ele é assimétrico porque ele flete aqui e aqui. E nas pernas também. Então, como eles são muito irritados, eles se voltam para o outro lado. Nesse movimento, ele se desloca. Eu tenho um filme de um pai que ele, em menos de 2 minutos, um menino com 1 mês e meio, ele atravessou a cama de casal todinha. O que está havendo agora é crises epilépticas. São crises de difícil controle. E não é essa crise que vocês veem por aí, mas é uma crise que parece um abraço, parece uma cólica, mas que faz involuir mais. Pense numa criança já ruim e tem uma crise dessa e, em vez de melhorar, ela piora. Você vê um menino que tem só um buraco dentro da cabeça e ele olha para você e ele ri para você. Ao mesmo tempo, você vê um cérebro razoável e ele nem entrou aí. Então, não é baseado no exame radiológico que você vai dar um diagnóstico ou dar uma evolução. E como a gente não sabe, é uma doença nova, e como a gente não sabe como isso vai evoluir, a gente tem que dar confiança a essas famílias para trabalhar essas crianças, para melhorar essas crianças. E o que resta de cérebro, o cérebro tem plasticidade. Então, a gente tem que dar o estímulo para esse cérebro que tem plasticidade substituir algumas funções. Aqui lá dentro, eu sei que muitas funções não vão ser substituídas nunca. A gente deve lutar para conseguir, porque essa epidemia está acabando, mas provavelmente, se não for tomado nenhuma atitude, no final do ano vai ter a mesma coisa. Talvez não nas mesmas proporções, porque muita gente já está imunizado, sem ter vacina, já está imunizado contra o vírus.